você, homem como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram as suas chuvas, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Se você for lá em 1 Reis, capítulo 16, não precisa ir lá não, vou ler para você. Diz assim: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E o reino de Acabe durou 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal diante dos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram diante dele. 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, ele vai dizer assim para nós, presta atenção no que vai dizer. Então veio a palavra do Senhor Elias o Tisbita, e ele disse a Acabe, rei de Israel: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu ando, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá nessa terra, senão segundo a minha palavra. Amém? Capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: E sucedeu que depois de muitos dias, esses dias são 3 anos e meio, a palavra do Senhor voltou a Elias dizendo: Vai e mostra-se a Acabe, porque darei chuva sobre a face da terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, derrama a sua graça, a sua presença sobre nós. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar em sua presença, Senhor Jesus Cristo. Derrama sobre nós a tua graça, a tua chuva, o teu fogo, Pai, em nome de Jesus. Pai, derrama graça, derrama teu poder sobre esta igreja, Pai, e abre as comportas do céu sobre o seu povo, Pai. Que nesse tempo, Pai, santo de sequidão, o seu povo possa brilhar, o seu povo possa restaurar, possa mudar, Pai Santo, o lugar aonde vive, Pai, a cidade aonde mora, a nação na qual está, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Olha sentar, meus amados irmãos. Irmãos, nós conhecemos bem a palavra sobre o profeta Elias. E 1 Reis, no capítulo 17, até 2 Reis, capítulo 2, mais ou menos, no versículo 12, se eu não estou enganado, nós vamos ter esse personagem. Mais ou menos uns 6 capítulos, é pouco. É pouco. Mas é um personagem tão absurdo, tão extraordinário na palavra de Deus, que lá em Mateus capítulo 17, irmãos, ele aparece na transfiguração junto de Moisés, com Jesus. E lá no capítulo 5 da carta de Tiago, tem uma informação muito interessante para ele, para nós. A Bíblia diz que ele era homem que nem eu e você, sujeito às mesmas situações, aos mesmos pecados, sujeitas às mesmas provações. Mas a Bíblia diz assim: e orou. E orou. A diferença dele com os demais naquela época é que ele orou. E aí você vê, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele ora de novo, e aquela terra é restaurada. É verdade. E aqui, irmãos, eu quero salientar o tempo em que Elias ele vivia. 1 Reis 16 vai afirmar que era um tempo de dificuldade, irmãos. Não era um tempo de bênção. A Bíblia diz que Acabe, filho de Omri, trouxe maldição sobre Israel, adorando outros deuses. E ao invés de Deus levantar outro exército, Deus vai levantar um homem, um crente, um cristão, alguém que crê em Deus, para mudar aquela situação. Capítulo 17 diz que a palavra do Senhor veio a Elias, permitindo que ele fechasse o céu daquela nação. Então eu quero destacar a primeira coisa: o cristão, irmãos, ele é chamado no tempo de crise. É verdade. Era um tempo de dificuldade que Deus quer chamar a nossa vida. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando tudo está na bonança, tudo está graúdo para nós, tudo vai de vento em polpa, não tem jeito de Deus agir. Amém? Como é que vai ter milagre se tudo vai caminhando às 1000 maravilhas? Se tudo que você faz dá certo, se tudo que eu faço dá certo, como é que Deus pode mostrar que Ele é Deus na minha e na sua vida, amados? Então Deus chama ele num tempo de sequidão, num tempo de dificuldade, meu irmão, num tempo de reprovação. E a palavra do Senhor diz que ele vai até o rei desafiar os deuses do rei. E a partir daquele dia não choveu sobre Israel 3 anos e meio. Agora eu queria que você fizesse aqui um paralelo com a nossa região aqui. O que é a nossa região circula de dinheiro? Não é lavoura? Já pensou ficar 3 anos e meio sem chover em Pameri? Em Goiás? No Mato Grosso? O que vai acontecer, irmãos? Primeiro ano, uma quebradura total. Segundo ano, já é fome. Terceiro ano, desespero. Loucura. E a Bíblia diz
que Deus chamou ele naquele tempo. Aleluia. E aqui eu quero destacar para você a diferença do cristão. No tempo de dificuldade, Deus te chama para poder defender a palavra dele e prosperar. Veja bem, capítulo 17, no mesmo capítulo 17, se você caminhar a partir do versículo 7 ou 8, a Bíblia diz que Deus carregou ele para o outro lado do mar, para um lugar que também estava seco. Estava seco. E a Bíblia diz que lá ele foi sustentar uma viúva. E aquela viúva já estava sem esperança, irmãos. Ela já estava querendo morrer, porque a seca era muito grande. E aí a palavra de Deus vem a ele dizendo, eu acho interessante essa passagem, irmãos, é que a gente acha que o profeta é quem vai sustentar a viúva. Não é isso que está escrito lá. Você já prestou atenção? Não é o profeta que sustentou a viúva, irmãos. É o contrário. A Bíblia diz, se você for e fizer um bolo e trazer a água para mim, então assim diz o Senhor, que o azeite da botija não faltará, e também a farinha não se acabará, até o dia que Deus fazer chover sobre a face dessa terra. Aleluia! E a Bíblia diz que como ele disse, ela creu e ela fez, irmão, e não faltou na vida dela até o dia que Deus derramou água. Então, no tempo de dificuldade, Deus nos chama a posicionar e prosperar. Segunda coisa que eu queria falar para os irmãos, a Bíblia diz para nós que essa mesma viúva, ela tinha filho. Eu vou contar toda a história de Elias aqui para você, vou resumir a história dele para você nos próximos minutos. E aquela mulher, ela tinha uma única criança, e um dia essa criança, ela veio a ter um problema, e ela faleceu. E ela começa a entrar em agonia e dizer para Elias, olha, o que aconteceu? Deus veio cobrar de mim os meus pecados? E aí Elias sabiamente carrega aquela criança para o quarto e começa a orar. 1 Reis capítulo 17 vai ter o primeiro testemunho de ressurreição de alguém assim. Alguém que se levantou dos mortos através da oração. Alguém que foi curado, transformado através da oração. Foi Elias, o primeiro operador de milagre de ressurreição na Bíblia. Então a palavra do Senhor volta para ele de novo, olha, volta para Israel, e agora eu vou fazer descer chuva, vou fazer descer bênção sobre esse lugar. Mas para isso, eu preciso que você se posicione contra os falsos profetas, contra aquilo que está errado. E Deus nos chama, irmãos, a nos posicionar contra aquilo que está errado. Ontem eu estava na rádio e no programa Visão Missionária, e ali ao meio-dia, todas as segundas-feiras, eu, o pastor Ari, o Claudinei, nós fazemos ali uma palavra, e alguém pediu para eu comentar alguns assuntos que tem acontecido. Por exemplo, aquelas pessoas que ao invés de ter filhos, estão criando filhos de plástico, o tal do bebê reborn. E eu usei uma expressão que um dos irmãos na hora ele mandou mensagem, ele estava ouvindo, pastor, ele mandou na hora. Eu falei assim, isso é insanidade total, loucura. Porque a criança, ela brinca com um boneco de plástico quando ela é criança, irmãos. Quando você é adulto, nada mais é de plástico, irmãos. Você passa a viver na realidade. E parece que a mentalidade das pessoas, ela não quer crescer. Ela quer retornar ao que é fácil. Está saindo daquilo que o Senhor mandou. Aleluia. Em outros tempos, você jamais ia ver um negócio desse. Há 20 anos atrás, você jamais ia ver uma coisa dessa. Mas as pessoas estão desfocando para algo que está tirando da realidade do centro, que é a vontade de Deus. Aleluia. E foi uma palavra que Deus, ele, através de uma irmã, falou: Arthur, fala desse negócio aí. Né? E estou falando isso para os irmãos porque é um tempo, irmãos, onde nós, um irmão usou uma palavra, é muito interessante, ele disse assim: é um tempo que nós não podemos assustar com mais nada. Porque qualquer coisa vira sinônimo de escândalo ou loucura. E é verdade, irmãos. O pastor acabou de ler aqui a palavra do final dos tempos, é verdade. É um tempo de loucura, de insanidade. As pessoas já não respondem o que é certo e o que é errado. E é nesse tempo que Deus chama eu e você a se posicionar como igreja, amém? Como cristãos de verdade. E a palavra do Senhor diz que Elias, ele se posicionou. Ele chamou o povo de Israel e disse: olha, vamos levantar um desafio. Há de ser que o Deus que taca fogo no holocausto, esse é Deus. Mas tem um negócio: não pode acender fogo. Tem que ser através da oração. E a Bíblia mostra que ele derramou a oração sobre aquele lugar ali, e Deus mandou fogo sobre aquele holocausto.
No versículo 30, capítulo 18, versículo 30, diz assim: então Elias restaurou o altar do Senhor. Então hoje é dia de restaurar o nosso coração, restaurar a nossa vida diante de Deus, nosso coração. Eu vim pensando nessa palavra, vim meditando nessa palavra. Ele diz que Elias restaurou o altar, restaurar seu coração, meu amado. Deus restaura o nosso coração, restaura a nossa vida, restaura a nossa alma. Se Deus tiver que colocar você para começar do zero, é melhor começar do zero do que não começar. Aleluia. É melhor começar lá com Jesus do zero do que não começar. Restaurar o altar. Restauração. Esse é o segundo ponto. Deus restaurou a nação de Israel através da figura de Elias. Deus quer restaurar a nossa casa através de oração, através de busca, através de transformação. Irmão Túlio, cita alguns exemplos para mim na Bíblia de outros personagens que foram restaurados através da oração. A Bíblia vai dizer para mim e para você em Gênesis capítulo 32, do 22 ao 33, guarda para você, que Jacó, ele ia atravessar um vale chamado Jaboque, e ali ele tinha um adversário muito grande, o seu irmão. E a palavra do Senhor diz para mim e para você que ele se colocou a labutar com Deus em oração das 6 da tarde até as 6 da manhã. Foi o primeiro crente a fazer uma vigília na Bíblia, Jacó. E a Bíblia diz que quando ele chegou do outro lado, o irmão dele, ao invés de querer matá-lo, foi abençoar, restituir o que ele havia perdido, restituir aquilo que ele perdeu naqueles 20 anos de trabalho dele. Então Deus, através de uma oração, irmãos, mudou, através da fé, mudou a condição de Jacó para todo sempre. E Jacó, irmãos, é um nome maldito, sabia disso? A Bíblia diz que Jacó significa aquele que trata pelo calcanhar, um enganador, um caloteiro, um trapaceiro, um brasileiro, né? Alguém que gostava de dar sempre seu jeitinho, sempre dar uma tramóia, fazer alguma coisa. Mas naquele dia, Deus troca o nome de Jacó e diz: a partir de hoje você será chamado de Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Você sabe o que é Jacó? Jacó é enganador. Mas você sabe o que é Israel? Israel significa você é o príncipe de Deus, porque você foi restaurado pelo sangue de Jesus. Você foi restaurado pelo Espírito Santo. E por último lugar, irmãos, no último ponto, eu queria dizer que Elias, um homem de oração, em 2 Reis, abre em 2 Reis capítulo 2, no versículo 11 para frente. Glória a Deus, aleluia. Primeiro Deus chama eu e você a prosperar. Perdão, versículo 10, 2 Reis capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Deus chama nós a prosperar num tempo de crise. Aonde o céu está fechado, Deus faz lá chuva. 2 Reis capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Segundo lugar, Deus chama nós a nos posicionar num tempo onde as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado. Num tempo onde as pessoas acham que a vida é leviana, que a vida humana não tem valor. Defender a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Deus chama eu e você a estar desejando, ansiando pelo céu. 2 Reis capítulo 2, versículo 9 diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado da banda do Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que se retomar de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada diante do teu espírito sobre mim. E Elias respondeu para ele: coisa dura me pedistes, se me vires quando for tomar de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedendo que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho de fogo. Amém? Numa tormenta de fogo. Na palavra original é uma tormenta, um furacão, um tornado, uma tormenta, uma tempestade de fogo carregou. Então, a última coisa, Deus nos chama a ansiar pelo céu, pela unção do céu. Irmãos, nós, crentes carismáticos, que cremos na ação de Deus, na ação extraordinária de Deus, nós não vivemos só do natural, nós vivemos do sobrenatural. Porque o cristianismo, irmãos, ele é sobrenatural, da hora que ele começa até na hora que ele termina. É verdade, Jesus, aleluia.
é sobrenatural. Nós cremos no milagre, nós cremos na intervenção de Deus. E aqui, eu quero destacar duas coisas nessa situação aqui. É que você tenha, irmãos, no seu coração, o desejo por crescer em coisas espirituais. Crescer em coisas espirituais. O que é crescer espiritual? Você que nem Eliseu. Você viu que Eliseu é um dos caras mais olhos da Bíblia? É um dos caras mais olhos da Bíblia, irmãos. Os caras têm uma maior ganância espiritual que eu já vi na minha vida. Ele está diante de um dos maiores profetas. Aí Elias vai embora. Ele pergunta assim: o que você quer ganhar, Eliseu? Antes que eu vou embora, você nunca mais vai me ver. Aí Eliseu vira para ele e fala assim: eu quero fazer o duplo do que você fez. Se você foi grande, eu quero ser 2 vezes maior. É isso que Eliseu diz para ele: eu quero o dobro da sua porção. Eu quero fazer um dobro de milagres. Aí Elias ele põe até a mão na cabeça, né? E fala assim: olha, coisa difícil você pediu. Esse negócio difícil, isso aí é comigo não. Isso aí é com Deus. Né? Você fez oração. Vamos ver se Deus responde. E a Bíblia diz que quando ele sobe ao céu, a capa de Elias cai sobre ele. E ele começa fazendo o primeiro milagre, exatamente igual o profeta Elias começou. Então deseje crescer em coisas espirituais até o dia que o Senhor voltar. Deseje crescer diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero romper em fé, como diz aquele: a minha vida se moverá no sobrenatural. Rompendo em fé, eu vou me revestir do seu poder. Amém? Como diz o hino. E por último, desejar ansiosamente, cristãos, crentes, pentecostais, assembleianos, a estar com Deus. Porque a Bíblia diz para mim e para você que Elias, ele foi arrebatado para estar com o Senhor. Quais são os 2 únicos personagens que não viram a morte na Escritura Sagrada? O Enoque e o Elias. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 5 que Enoque foi trasladado para o céu vivo. Ele foi desintegrado do plano físico, do plano espiritual, para morar com Deus para sempre, sem experimentar a morte. E o segundo personagem é Elias. A Bíblia mostra para nós que Elias, Deus carregou ele para ele. Deus tinha um zelo tão grande da vida de Elias, que Deus carregou Elias para morar com ele. E eu vou te dizer algo, irmãos: o zelo que Deus tem pela minha e sua vida é exatamente igual. É exatamente igual. Porque quando eu olho para o Túlio lá do passado, o Túlio que estava amargurado no pecado, nas dificuldades da vida dele, nas situações que o coração humano não resolve, não dá conta. Você pode correr para um lado, pode correr para o outro, não vai conseguir resolver, porque são causas espirituais. Então eu me deparo com essa figura de Elias e eu vejo que nós devemos ansiar pelas coisas do céu. Ansiar. E aí eu vejo o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus causou na minha alma. Está ali a Maria de prova, ela me conhece desde, sei lá, quando eu nasci. Amém? Está ali de prova, né? Teve uma época, irmãos, que eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Se falasse que eu ia para a igreja, a minha vontade era de jogar fogo nos crentes, irmão. É sério. É sério, um pecado terrível, meu Deus. Como é que diz o ditado? Que se ele fosse o pé para dentro da igreja ele pegava fogo. É mais ou menos aquele jeito. E Jesus foi trabalhando, e as pessoas orando, e Jesus trabalhando na minha vida, e através da pregação Deus chamou a minha alma, Deus chamou o meu coração e fez a minha vida de novo. Amém? Então eu louvo a Deus por isso. Desejar as coisas que vêm do alto, desejar estar com Deus. Sabe por que, amados? Tem muita gente preocupada com essa terra, preocupada com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco. Mas a sua preocupação principal tem que estar no Senhor. 1 Pedro, para nós encerrar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ele diz algo muito importante para mim e para você. Ele diz assim, ó o que você tem que fazer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Sendo assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele no devido tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está ansioso?
Joga sobre Jesus. Aleluia. Está com dificuldade? Oh. Lança nas costas de Jesus. Glória a Deus. Está precisando de uma intervenção divina? Está precisando de um milagre, de socorro? É sobre Jesus. Aleluia. É em Jesus. É verdade. Isaías 53 diz o quê? Porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e maldições e foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por conta das suas feridas nós somos sarados. Aleluia. Joga sobre Jesus. Joga sobre a cruz. Amém. Eu te convido a levantar e orar em nome de Jesus.